Olá, trabalhador, trabalhadora associada do Instituto Fundo de Garantia, que está participando da ação coletiva para recuperar as perdas do confisco da taxa referencial no saldo do seu Fundo de Garantia, que vem desde 99. Ontem, dia 9 de novembro, houve a continuidade do julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, da ação de revisão do Fundo de Garantia. Bem, meu objetivo é posicioná-lo do andamento, qual foi o resultado de ontem. Meu nome é Mário Abelino, presido a ONG Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. Em resumo, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator dessa ação de revisão e atual presidente do Supremo Tribunal, ele mudou um pouco o voto dele. E o voto atual dele é o seguinte. Primeiro, o Fundo de Garantia, a partir de 2025, ou seja, somente daqui a 14 meses, ele terá um rendimento na taxa de juros igual ao da caderneta de poupança, mas somente para os novos depósitos. O saldo e os depósitos até dezembro de 2024 continuarão rendendo a taxa de juros de 3% ao ano, mais TR, além da distribuição de lucro. O segundo ponto que ele colocou, já que a igualdade do rendimento do fundo com a poupança será somente a partir de 2025, que a distribuição de lucro do ano base 2023, que será em agosto de 2024, e do ano 2024, que será em agosto de 2025, seja distribuída a totalidade do lucro. Para vocês terem uma ideia, em agosto deste ano foi distribuído o lucro líquido do fundo do ano 2022, que foi mais ou menos 99%. O governo distribuiu 12,8 bilhões de reais. Bem, o outro ponto importante é que ele mantém a taxa referencial como índice de atualização monetária, não considerando a inconstitucionalidade. Ele também frisa que a recuperação das perdas passadas para o trabalhador que entrou com uma ação será uma negociação direta entre as centrais sindicais que representam os trabalhadores e o Congresso Nacional e o governo. Então vai ser uma negociação. E ele não determina a obrigatoriedade, ele fala podendo. Na sequência, o ministro Nunes Marques, que pediu vista de processo em 27 de abril deste ano, ele leu o voto dele e, no resumo, ele acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, tem 3 votos a favor da decisão do ministro e, por enquanto, nenhum voto contrário. Faltam votar 7 ministros. E, na sequência, o presidente pediu ao ministro Zanin dar o voto dele. E o Zanin pediu vista de processo. Na minha opinião, totalmente desnecessária, porque o voto do ministro Barroso atendeu o que o governo queria. Tá? Então, não haveria necessidade de, mais uma vez, interromper o julgamento. E o pior, como ele pediu vista, ele tem até 90 dias para dar o voto, e como no final do ano ainda teremos o recesso parlamentar, ele ainda ganha mais 30 dias, ou seja, 120 dias. Eu espero que o ministro Zanin dê o voto antes e que ainda esse ano seja resolvido essa questão da revisão do Fundo de Garantia. Porque fica protelando sem necessidade. Então, trabalhador, vocês são vitoriosos e vencedores independente do resultado que vai ter, porque já vai haver uma melhoria no fundo a partir de 2025, e com relação à recuperação, que é o objetivo da nossa ação coletiva, vamos depender, pelo voto do ministro, de uma negociação das centrais com o Congresso e o Poder Executivo. E o que eu peço, finalmente, é que vocês divulguem esse vídeo e digam para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho que não entraram ainda com a ação, que não entrem. Por quê? Porque pelo voto do ministro vai ser uma negociação. Então não preciso entrar com ação para uma negociação, que vai ser feita pelas centrais sindicais, para evitar que o trabalhador gaste dinheiro com advogados que sabem que não precisa mais de uma ação para essa negociação. Mas fica ao critério de cada trabalhador, ele pode entrar ainda com ação, não há problema nenhum.
Então é isso, vamos manter-os informados. Faremos até futuramente uma live para tirar possíveis dúvidas. Muito obrigado.